Olá minha gente, olha eu aqui novamente para trazer para vocês mais um vídeo para o canal Sítio do Vovô Gaio. E hoje, em clima natalino, vamos mostrar e contar as histórias de como era os nossos natais antigamente, quando que eu era criança. Estamos dando uma geral aqui no cantinho da conversa. Não está tudo organizado ainda para deixar bem no jeito de clima natalício. Mas até o dia do Natal ficará extremamente lindo. Então vamos lá para os assuntos do nosso dia de hoje. O dia já clareou, as minhas princesas já levantaram ali, então prepararam o café aqui no cantinho da conversa. Nós acabamos de ordenhar as vacas e agora eu também vou tomar o meu merecido café. Então vamos sentar aqui, olha lá de linha, Natal, aqui está a Dani. Oi. E vamos encher nossa xícara de café e comer um pouquinho e depois continuar nas atividades. Tutti sani? Buongiorno, tutti sani. Então, minha gente, agora eu vou compartilhar com vocês como eram os natais na minha infância. A gente acreditava mesmo no Papai Noel, o tanto é que a gente cortava um pastinho e colocava um punhadinho de sal do lado da escada, como se fosse um portão assim, para que o burrinho fosse bem alimentado e o Papai Noel ficasse contente com a gente e no próximo ano trouxesse um presente maior para a gente. E nós éramos em 6 irmãos, e então a gente preparava na mesa o prato para cada um, para receber os presentes. Geralmente, no mínimo seria um Papai Noel assim, ou talvez desse tamanhinho assim, né? Ou às vezes maior. Então outras vezes vinha um segundo presente pra gente que, no caso que era piá, é o que costumavam dizer, vinha uma cinta ou de repente um sapato, para as meninas então uma boneca, algo assim. Sempre alguma coisa de utilidade que a gente ia ocupar durante o ano. E teve um ano, como a gente era em 6, tudo de 2 anos de diferença, os maiores meio malandros, os pequenininhos incomodava. Então, para mostrar de exemplo para o bom comportamento dos demais, a mais velha ganhou uma vara. O Papai Noel uma vara, porque se não obedecesse a vara ia trabalhar solto. Então sempre a coitada da mais velha era o exemplo para os novos ver que deveriam obedecer os pais para não apanhar. Durante toda a minha infância, eu quero falar para vocês, é uma coisa até triste. Eu ganhei 2 carrinhos só na minha vida. Senão era sempre um objeto de utilidade, uma roupa, um calçado, uma cinta, um troço como eu já falei, ou de repente talvez um chapéu, até mesmo para se ocupar fora de casa, para ir fora na roça, essas coisas assim. E sempre os presentinhos, a gente não tinha condições, nossos pais, quase extrema pobreza, dá para dizer assim, não tinham condições de comprar coisas assim fabulosas como hoje, né? Então era sempre um presentinho, no mínimo um Papai Noelzinho, como menor que esse, dessa alturinha assim, e uma coisa de utilidade. Como eu falei, na minha infância eu tive 2 carrinhos, e sempre tive fascínio por roda. Quando eu parei na minha avó, eu encontrei uma roda de trator de plástico maciço. No caso o aro era branco e o pneu preto, como se fosse um trator, né? Então eu sempre pensava assim, mas será que eu não encontraria uma segunda rodinha para mim improvisar um carrinho? Daí há pouco tempo eu fui fazer um serviço de trator aí com um vizinho,
e contei numa sombra lá 33 carinhos. Lembrando, eu até pensei entre mim, digo, 2 carinhos que eu tive em toda a minha infância que eu ganhei de presente. E um terceiro, eu acabei me comprando quando eu deveria ter uns 13 anos. Que daí veio aqueles de plástico, assim, que era tipo no passado seria uma F350. E eu achei tão legal aquilo e tinha a quantidade suficiente e acabei comprando esse carinho. E por anos ficou em cima da máquina de costura da mãe como se fosse um enfeite da máquina. E daí analisando, ali onde é que fui fazer esse serviço, cara, sem comentei, onde eu contei 33 carinhos numa sombra. Eu assim senti uma vontade, é emocionante, de descer do trator e pegar um carinho daquele, nem que fosse o mais simples, e levar para casa, para mim brincar um pouquinho e depois levar de volta. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, de uma palestra que eu tive, uma palestra de motivação, onde tinha mais de 50 pessoas, e todo na faixa de idade dos 45 para cima, tinha poucos jovens. E a abertura da palestra foi, o palestrante perguntou qual a maior invenção do homem. Todo mundo ficou assim meio perplexo, saber qual que seria, né? Daí eu esperei, como eu sempre fui meio tímido para responder, e sabia dessa que numa outra palestra, anos atrás, quando era adolescente, um palestrante fez a mesma pergunta. Daí eu respondi, foi a roda. Todo o pessoal, assim, os mais de idade me olharam assim, tudo admirado, né? E justamente por ter esse fascínio pela roda, foi que eu guardei isso dali e respondi. Daí eu continuei a palestra de motivação, da maneira que ele tinha preparado. Mas por causa daquela rodinha que eu tinha encontrado de trator, foi o que fez com que eu nunca esquecesse. Na verdade, foi a maior invenção do homem, pois o mundo gira sobre rodas, né? E na nossa infância, a gente criava os brinquedos. Como a gente não ganhava e não tinha condições de nossos pais de dar brinquedos como hoje acontece, a gente usava a criatividade e fazia esses brinquedos com pedaços de madeira, pedaços de construção. Começando aqui, este daqui seria, vamos começar pela abertura do nosso município, das estradas. O trator de esteira, a gente improvisava com pedaços de construção, e o difícil era conseguir os pregos para a gente fazer esses carinhos. Então, o trator de esteira que abria o caminho das moradias do povo. E daí, como que São Jorge era um município de sertão, tinha 5 madeireiras e 2 laminadoras, então o que a gente via muito era caminhão de tora por todos os lados. Então a gente improvisava. Esse aqui já foi um pouquinho mais moderninho, que eu fiz um taco de pallet, pedaço de madeira quadrada e rodinha cortada, que a gente fazia as rodas, pegava pau roliço, que nem fosse aqui, cortava em fatia como se fosse bolacha e fazia as rodinhas dos nossos carinhos. Com topo de viga seria esse fusquinha, que a gente brincava muito. Madeira quadrada de construção de casa, também era usado como se fosse um tratorzinho também. E o que nós brincava muito é quando que a mãe dava os caretel de linha. A gente fazia esses carinhos, mas você tinha que ser no porão, terreno úmido, que daí eles giravam, faziam aqueles riscos que nem se fosse trilho de trem. A gente fazia até trucado também, colocava 2 eixos atrás. E essa aqui seria mais moderna, maior seria a chamada cinca, que os sessentões aí devem saber da cinca do passado, né? E aqui dos caminhão, então, que numa madeireira tinha os chamados Fenemê, daí tinha o F600 e não sei o que mais. E cada um, quando nós se reunia com a piazada, nós brincava, cada um imitava o som do seu caminhão. O meu é do fulano de tal, o meu é quando tinha aquele fenemezão lá, então. E muita gente que gostava de bancar o bonzinho na hora de cambiar também, então fazia dar aquele som meio esquisito. Como tinha
um outro motorista também que tinha uma buzina de correntela. Aquele para buzinar nos matos era coisa horrível. E um terceiro, no cano de escape ele botou tipo uma sirene. A hora que subisse num morro, aí não sei se ele tinha medo da tigre ou que no meio dos matos, quando ele cruzava sozinho, aquilo fazia um apito que se ouvia de 3 km longe. E com isso, nós passamos a nossa infância, brincando, usando a criatividade, fazendo nossos carinhos, os que podiam mais compravam. E eu geralmente brincava com os que ganhava do sem roda. Por isso que eu tive aquele grande fascínio por rodas. Esse aqui, então, os de caretel, quando as mães davam pra gente fazer os próprios carinhos, daí era aquela diversão. E depois de maior, nós fizemos aquele de corena por abaixo. Igual aquele que tem uma foto aí que vai ser mostrada, acho que vai mostrar, né? Então veja, minha gente, a diferença que há com o passado com hoje, né? Hoje tem criança cada vez que vai na cidade, que é um carinho. Nós, eu não sei por que cargas d'água no Natal, a gente acabou não ganhando nada. Não sei se a gente fez muita malandragem, o que nossos pais tentavam corrigir com o presente de Natal. Simplesmente botamos nossos pratos em cima da mesa, levantamos cedo, no dia seguinte, cadê? Todos os pratos vazios, o trato do burrinho lá fora estava igual, o Saulo não tinha feito nada, não tinha lambido, e ficamos naquela, vamos se comportar bem, vamos trabalhar para que o próximo Natal o Papai Noel venha e traga um presente para nós. Então, este foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido do agrado de vocês, e gostaria que vocês deixassem um comentário de como era o Natal de vocês no passado. E para encerrar, eu quero deixar uma mensagem. Que o menino Jesus faça com que o mais humilde dos seres humanos possa ter o mínimo necessário para ter uma vida com dignidade. Feliz Natal a todos e um abraço do vovô Gaio e da Júlia Helena, minha netinha. Feliz Natal, pessoal!